A paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 14, e versículo 13 até o 17. Amém? Quando o título é A Liberdade e a Caridade. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amados, a palavra de Deus que nós acabamos de ler neste momento é uma continuidade da gloriosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se lembra? Quando ele, próximo à sua ascensão, próximo à sua partida, ele recomendou aos seus discípulos, a todos eles, que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E nós sabemos que muitos não aguentaram esperar, muitos, por motivo ou sem motivo, se dispersaram. Mas nós entendemos que cerca de 120 pessoas ficaram reunidas ali, obedecendo a voz do Senhor Jesus, que havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Era tudo muito novo, era algo que eles não conheciam, era o cumprimento das profecias. E eles não entendiam ainda o que estava para acontecer, mas a Bíblia nos fala e nos relata em Atos 2, a descida do Espírito Santo. E a cidade estava cheia, e pessoas de todos os lugares, de países diferentes, de outras províncias estavam ali. E de repente veio do céu, oh, glória a Deus, como um vento, um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistos então por eles línguas repartidas como que de fogo. Essa é a chegada do Espírito Santo para ficar, porque ele está conosco até os dias de hoje. E aqueles homens, aquelas mulheres, as pessoas que estavam ali foram revestidos de poder, conforme o Senhor Jesus tinha dito que eles seriam revestidos, e sim foram. Conhecimento da palavra eles já tinham. Muitas coisas ainda seriam reveladas para eles, mas eles já conheciam, eram seguidores de Jesus, eram homens e mulheres que já tinham visto milagres, coisas tremendas acontecerem, e agora eles são revestidos de poder. O Espírito Santo está sobre eles.
E naquele dia o Senhor operou grandes milagres, muitas e muitas almas converteram ao Senhor Jesus. Mas passando pouco tempo a seguir, então a perseguição apertou. E com essa perseguição aos cristãos, porque eles pensavam que iria dar conta de acabar com a obra de Deus, então nessa perseguição surgiu-se então uma grande diáspora, ou seja, vários e vários irmãos largaram a cidade de Jerusalém. Vários irmãos partiram para outros países distantes, para outras cidades, e foi assim que eles então foram também para Roma. E é aí que o Senhor, Ele continua operando a tua obra, porque aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, eram verdadeiros tições, tirados do fogo, irmãos, era brasa viva. E onde eles chegavam, eles anunciavam o reino de Deus, anunciavam a palavra do Senhor, eles testemunharam aquilo que eles viam acontecer no dia a dia do Senhor Jesus aqui na terra, quando estava com eles. E assim então a palavra de Deus chega também em Roma. E ali então eles se espalham e as pessoas começam a entender o Evangelho, começam a se converter-se ao Senhor Jesus. Mas, irmãos, naqueles dias, o Evangelho de Deus não era bem visto. Os cristãos não eram bem vistos ali. Então, a palavra do Senhor era pregada, mas meio que escondido, era clandestinamente, ou seja, pregava nos lares, pregava nos lugares afastados, não podia estar à vista, com medo da perseguição. Mas o Senhor não deixou de operar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se tiver alguém disposto a pregar a palavra de Deus, Deus é o maior interessado em abençoar vidas, Deus é o maior interessado em salvar almas, Deus é o maior interessado em continuar a obra do reino em nossas vidas. E aqueles homens então pregando a palavra de Deus em vários lugares. E assim o tempo se passou, e a sociedade, a comunidade ali foram crescendo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, parte era judeus, e parte era gentios. Veja então, irmãos, gentios praticamente nada sabiam. Os judeus eram voltados para o ensinamento, mas os judeus gostavam de tudo muito certinho por demais, queria ser perfeito demais. Afinal, vivia debaixo do judaísmo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é amor, é caridade, é paz. O Evangelho de Jesus Cristo não é atar fardos pesados e colocar nos ombros das pessoas, não. Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E é isso que nós vimos nos dias de hoje. Ou seja, qualquer pessoa, irmãos, que consegue alcançar uma certa altura, consegue ter voz, ele quer então ensinar, ele quer atar fardos, ele quer colocar sobre os ombros das pessoas, como os fariseus faziam. Mas eles não querem carregar. Eles vivem a vida de qualquer maneira, mas querem que as pessoas carreguem os fardos pesados. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não. A palavra de Deus nos ensina a aplicar a caridade, o amor. A palavra de Deus nos fala para nós, se nós vimos alguém levando um fardo pesado, é para nós ajudar eles a levar, é assim, levai as cargas uns dos outros, diz a palavra de Deus. E quem quer ajudar alguém a carregar algo pesado, irmãos, nos dias de hoje, ninguém. Nem precisa falar financeiramente, porque a resposta já é não. Mas nem com a oração, irmãos.
Quantos irmãos necessitando de oração, a luta está travada dentro de casa, no emprego, está passando perseguição até mesmo dentro do ministério, e ele corre, vai até uma irmã e pede ajuda. A Bíblia diz para nós comunicar a nossa necessidade com os santos. E ao chegar perto daquele irmão, eu falei: irmão, ora por mim, ajuda eu a orar, irmão. A luta está grande demais, eu não estou aguentando. Me ajuda, irmão, faz uma campanha por mim, me ajuda, eu não estou aguentando mais não. E a resposta é: eu vou orar, irmão, mas é da boca para fora. Não querem orar uns pelos outros mais, não querem ajudar a levar as cargas uns dos outros, nem em oração, irmãos, porque a oração é somente oração, não vai te custar nada. É somente exercitar a sua fé em Deus, em prol daquela pessoa. Mas não querem ajudar de maneira nenhuma. E onde está a caridade? Onde está o amor? Esquece que hoje essa pessoa está em dificuldade, mas amanhã pode ser você, pode ser alguém da sua família, e pode ser que o seu estado seja pior do que o que ele está atravessando no momento. Então nós temos que atentar para essas coisas, temos que atentar, irmãos, e olhar com diligência, com cuidado. A nossa consciência, irmãos, tem que estar bem afiada nessas coisas. Porque Deus não dorme, irmão. Deus não, Ele está vendo todas as coisas. Quando nós negamos ajudar um irmão, eu estou falando de irmão, mas a Bíblia diz o próximo, é qualquer um. Não precisa nem ser cristão, irmão. É qualquer um, é para nós estender as nossas mãos e fazer a caridade com amor, com ânimo, com alegria. Não é com cara fechada, não. É para nós ajudar a levar as cargas uns dos outros. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser obedecida, irmãos. E muitos não estão nem aí para essa palavra, nem se prega mais, não se fala mais dessas coisas. Hoje a moda é pregar prosperidade. Deus vai fazer, vai te dar e vai te dar. Mas esquece de obedecer a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala que Paulo, ele precisou escrever uma carta, ou seja, por volta de 57 depois de Cristo, há uma grande necessidade dele escrever uma carta, porque embora a comunidade cristã tivesse crescido em Roma, estava por vários lugares, espalhado em vários lugares ali, ou seja, não tinha o poder não era ainda centralizado, não tinha uma liderança que pudesse responder pela obra que estava ali. Então eles tinham muitas visões, eles tinham muito entendimento, mas eles não tinham doutrina, eles não sabiam como lidar. E é aí então que na terceira viagem de Paulo, ele escreve então a carta aos Romanos. E ele vai ensinar, no capítulo que nós lemos aqui, ele vai falar acerca da liberdade e a caridade. Ele vai dizer que todos nós temos liberdade em Cristo Jesus, mas nós devemos também ser caridosos. Ele vai dizer que a liberdade em Cristo Jesus que nós gozamos, que nós temos de viver, de falar, de andar, de se mover em Cristo, também o nosso irmão tem. Não é só nós que temos essa liberdade em Cristo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maior,
faço isso, faço aquilo, fulano não faz, não. A liberdade em Cristo é para todo mundo. Paulo está ensinando aos romanos, dizendo acerca da liberdade em Cristo Jesus, ou seja, assim como nós temos a liberdade, também o nosso próximo tem. E se nós temos liberdade de viver em Cristo, de fazer conforme aquilo está na nossa mente, nosso coração, porque o nosso irmão não tem essa liberdade? Porque quero viver eu em liberdade, mas quero aprisionar o meu irmão? Era isso que estava acontecendo ali na cidade de Roma. Isso estava acontecendo. Uns diziam que podia, outros falavam que não. Mas a maioria condenava, uns queriam ser mais certo do que o outro. E com isso, condenava, apontava-se o dedo, julgava por demais. E esse julgamento, irmãos, entristecia o coração de Deus, porque Deus, Ele é o Pai de nós todos. Deus nos ama de verdade, irmãos. Ele não quer ver nenhum dos seus filhos entristecido, não. E como nós podemos dizer que servimos a Deus, que amamos a Deus, se nós estamos entristecendo o nosso irmão, que também é filho do nosso Pai, que é Deus? Veja que algo não está correto, não está certo, irmãos. Como nós vamos apontar o dedo para esse e para aquele e julgar na sua face, no seu rosto ali, então, os seus pecados, e julgar ali tudo que ele está fazendo, que não deveria estar fazendo, que você pensa assim e assim tem que ser. E você não leva em conta que quem morreu na cruz do Calvário para salvar aquela alma foi o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Você não leva em conta o sofrimento que Jesus passou para ganhar aquela alma, para ser o Senhor dela. Você não leva em conta quando você entristece a seu irmão, quando você vira o seu rosto, quando você deixa de dar a paz do Senhor, porque acha que não está bem, ou porque acha que é superior a ela. Quando você faz tais coisas, o coração dela entristece e o de Deus também. Temos que atentar para isso, irmãos. Temos que atentar para a palavra de Deus. Esse discurso de Paulo ele fez na sua terceira viagem, ou seja, já havia passado muitos anos. E a igreja de Roma estava com esse problema, esse dilema. Na terceira viagem de Paulo, quando ele está em Corinto, então, é aí que ele vê a necessidade, ele escreve essa carta para ajudar, para poder orientar aquele povo como devia seguir, como devia viver, como devia proceder-se para com o seu irmão. Interessante demais, irmãos, porque às vezes a gente, pelo zelo, nós apontamos o dedo, sim, por causa de que a gente sabe a verdade. Então nós queremos apontar e dizer, olha, não pode, e às vezes até condenamos a pessoa, condenamos a morte, condenamos a doença, condenamos, irmãos, e de todas as formas, das piores formas possíveis. Muitos chegam até a profetizar e dizer que Deus está falando, quando na verdade não é Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou com cordas de amor, irmãos. É amor. Não é para nós fazermos justiça, não. Não é, não. Não devemos julgar, irmãos, nenhum irmão, nenhuma irmã, por mais que pareça que ela está errada em qualquer quesito. Não devemos julgar, não devemos avaliar, irmãos, não devemos fazer crítica, nem a chamada crítica construtiva, não, irmãos. Porque isso entristece os corações das pessoas. Deus fica muito triste com você também. E você esquece de levar em conta que todo mundo vai dar conta a Deus daquilo que fizer nessa terra.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É a palavra do Senhor que diz, ou seja, consciência pessoal. Não cabe a mim apontar o dedo para o meu irmão. Não cabe você apontar o dedo para a sua irmã. Não cabe você se achar no direito de condenar alguém, porque até tu é digno, ou seja, merece a misericórdia, porque se não for a misericórdia de Deus, até você já teria sido consumido. O inimigo já tinha tomado conta de tudo. Então devemos aplicar a misericórdia, irmãos, e deixar de ficar olhando a vida dos outros, de ficar avaliando a vida deste ou daquele. Não, olhe para Jesus. Vamos viver a vida como o Senhor Jesus viveu. Vamos lembrar, se fosse Jesus numa situação assim, o que ele faria? Irmãos, se não podemos ajudar de maneira nenhuma, irmãos, de uma forma mais direta, devemos orar, então, pedir a Deus por aquela pessoa, para que o Senhor venha esclarecer as coisas na mente dela, para que ela possa mudar. Mas nós não devemos criticar, irmãos, não devemos de maneira nenhuma. É ela que vai dar conta a Deus depois, não é nós. E no texto que nós lemos, fala acerca da comida, ou seja, como vamos condenar alguém porque come tal coisa, sendo que nós acreditamos que não se deve comer. A Bíblia vai dizer que tudo que nós fizermos tem que ser pela fé. Tudo que é feito sem fé, tudo que é feito sem fé diante de Deus é pecado. Tudo que é feito sem fé. Então, se aquele acha que deve comer e pela fé em Deus, ele come, amém. Não tenho eu que apontar o dedo e condenar. Comeu, vai para o inferno. Não. Mas se eu não tenho fé de comer, não, então amém. Não quer dizer que eu estou errado, que eu também vou para o inferno. Não é nada disso. Cada um, irmãos, vai dar conta de tudo que fez. Ou seja, a responsabilidade é individual e pessoal. Nós temos que deixar de apontar um dedo para a vida dos outros. Temos que adorar a Deus e servir o Senhor de corpo, alma e espírito. Nós precisamos parar de lançar tropeço na vida das pessoas, irmãos. Porque quando você lança um tropeço de alguma forma, nem que seja um olhar, o seu irmão, a sua irmã pode tropeçar e pode cair. E o pai dela, o pai dele é o teu pai também, não vai ficar satisfeito com você. Não vai de maneira nenhuma. Então a gente tem que prestar muito bem atenção. Viver a nossa vida, estender as nossas mãos para as pessoas que necessitam. E se não pudermos ajudar diretamente, vamos orar por essas pessoas. Mas o que nós precisamos, irmãos, de entender mesmo, é que o Senhor Jesus, ele está olhando cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe, cada ação, cada atitude nossa, cada pensamento, o Senhor está vendo se você aceita ou não. Seja uma seta do inimigo que vem ali assoprada no seu ouvido, se você repreende ou não, se você vai aceitar aquilo ali, vai frutificar. Mas se você repreender no nome de Jesus, vai cair por terra. Nós vivemos pela fé, irmãos. Nós temos que ver lá na frente, é pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que entender que a liberdade é para mim, é para você, é para o próximo, é para todos. Temos que praticar o amor cada dia mais, irmãos, a empatia, a caridade. Temos que fazer isso e deixar de ficar olhando a vida dos outros. Muitos nem recebem a bênção, porque está reparando a roupa, reparando a fala, reparando em que a pessoa errou, na conjugação do verbo, reparando coisas que não tem que olhar, irmãos.
Nós temos que olhar para Cristo, Ele é perfeito, Ele é puro, é santo, é maravilhoso. É para Ele que nós devemos olhar a todo momento. Nós devemos saber porque o Senhor Jesus, Ele já está voltando, não tem muito tempo mais, irmãos. Essas coisinhas não eram para nós nem estar embaraçado nessas coisas, não. Mas o inimigo, ele usa de todo artifício, de toda artimanha para poder enrolar o povo de Deus. E é preciso que nós lembremos, irmãos, das coisas, lembremos do que estava acontecendo naqueles dias. Veja que essa carta foi escrita por volta de 58, mas no ano 60, ou seja, 2 anos depois, o apóstolo Paulo ele vai para Roma, mas já preso. E muitos dos que estavam nessa comunidade, o qual ele havia mandado a carta, foram na prisão ter com ele. Ou seja, ele estava em prisão, mas estava em sua casa, né? Tinha sido permitido a ele, então ele podia receber as visitas, e ali ele ensinava a palavra de Deus. Estender as mãos, irmãos, é muito importante, isso agrada a Deus. Mas entristecer os corações das pessoas, isso entristece o Senhor. Às vezes, muitas bênçãos o Senhor já era para ter nos entregado e não entregou ainda por causa disso. Porque o julgar, irmãos, o apontar do dedo, não precisa nem de falar, só a gente olhar e murmurar, pensar. Já é pecado. A pessoa nem sabe, mas Deus está vendo. E isso é impedimento para nós recebermos a nossa bênção. Nós devemos, irmãos, pela fé em Cristo, unirmos mais. Isso. É unirmos, irmãos, não é separar, não. É unirmos. Porque quando a gente une, é melhor, é mais gostoso. Somos mais fortes, podemos mais. Mas quando separamos, irmãos, nós fazemos divisões, acepção de pessoas, então isso nos enfraquece. Não podemos ir muito longe, porque não conversa com esse, não gosta daquele. Irmãos, nós devemos atentar para a nossa vida, porque a nossa liberdade em Cristo Jesus é nossa. Mas nós vamos dar conta a Deus de tudo que nós estamos fazendo nessa terra. Não devemos ferir a ninguém, o direito de ninguém, irmãos. Devemos buscar a Deus e adorar a Ele na beleza da sua santidade e saber que dia virá e que nós mesmos vamos ter que confessar a Deus. Ah, mas o julgamento não já começou? Já, irmãos. O julgamento já começou, porque começa pela casa de Deus. E muitas pessoas estão sendo reprovadas. Muitas pessoas não estão conseguindo vencer, não. Não estão tendo seus olhos abertos, não estão entendendo nada. Mas que essa palavra que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações hoje possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. E a partir de hoje vamos viver uma vida de maneira que agrada a Deus, que agrada o Senhor Jesus, de maneira que não esbarre na vida do irmão, da irmã. Porque o nosso sucesso pela fé em Cristo só depende de Jesus. É o Senhor Jesus que nos abençoa. Mas se nós tivermos comunhão e tivermos união, muito melhor será, irmãos. Muito melhor, porque nós podemos mais. Então vamos atentar para a palavra de Deus e aprender hoje do Senhor Jesus, para poder viver na liberdade e na caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.